Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um encontro aqui da nossa formação referente à disciplina de educadores e educandos. E aí, como é que foi a semana? Todo mundo estudou direitinho? Preparado para a nossa terceira aula? Então, vamos à nossa terceira aula. Muito bem. Primeiramente, nós vamos apresentar o roteiro da nossa aula de hoje. Vamos conhecer o objetivo, refletir sobre a educação escolar no período republicano aqui no Brasil. Teremos as atividades de sala e, posteriormente, a correção. Então, é importante que você sempre anote qual é o nosso roteiro de aula. Vamos agora ao próximo tópico, que é referente aos objetivos dessa aula de hoje. Primeiramente, compreender como Dom Pedro I e os políticos que criaram as leis, os decretos e as normas jurídicas para o país funcionar, e depois vamos refletir sobre a educação escolar no período republicano aqui no Brasil. Essas atividades, elas correspondem respectivamente à unidade 5 e à unidade 6 do nosso módulo. Na unidade 5, nós teremos a oportunidade de estudar a educação escolar nas províncias e a descentralização do ensino. Posteriormente, na unidade 6, teremos a oportunidade de ver um pouco a respeito da República dos Coronéis e as pressões populares pela educação escolar. No seu módulo aí, referente à disciplina, você pode seguir as duas unidades que estaremos trabalhando na manhã de hoje. Muito bem. Para o nosso início de conversa, vamos falar a respeito da educação escolar quando Dom Pedro I assinou a condução do país. Denominamos esse período de Primeiro Reinado, que vai de 1821 a 1831. Dom Pedro I foi um dos precursores do movimento de separação do Brasil de Portugal. Conversaremos também sobre os anos que seguirão o governo de Dom Pedro I até a instituição da República. É importante também você observar que todo esse conteúdo agora que vamos estudar, você pode também fazer leituras complementares para entender, ou até mesmo ver algum vídeo no YouTube, também vai te dar uma ideia bem legal desse assunto. Muito bem. Após a separação política de Portugal em 1822, houve pressões externas e internas das forças econômicas e políticas das províncias para que fossem organizadas leis nacionais. Referente às leis nacionais aqui no nosso país, você já observou a importância dessas leis para a organização e para funcionamento nessa questão relacionada ao direito que o cidadão tem, aos direitos e deveres, para que se aplicam essas leis? Muito bem, então vamos compreender como Dom Pedro I e os políticos que o apoiaram criaram, primeiramente, as leis, os decretos e as normas jurídicas para o país funcionar. Então, as leis. Você sabe que a lei, ela está à disposição do cidadão. O cidadão tem direito ao voto, à educação, à saúde. Então, essas leis, elas são criadas até mesmo para normatizar como andam as coisas entre as pessoas, né? Além disso, os decretos também. O decreto X foi sancionado para isso. Qual finalidade? Então, os decretos também têm essa finalidade. Além disso, as normas jurídicas, né? Essa área jurídica, ela que é tão ampla e extensa nesse sentido de oferecer essa
esses direitos ao cidadão. Para isso, nós temos órgãos aqui que cuidam dessa parte. Por exemplo, Ministério Público, Justiça Federal, que cuidam dessa parte de preservar o direito do cidadão. Muito bem. Referente ao que estamos estudando, nós temos aqui alguns questionamentos. Quais foram as medidas tomadas para as classes de primeiras letras? E para o ensino secundário? O que refletiu nesse sentido? Quem eram os estudantes dessas escolas? O que fizeram os presidentes das províncias para a educação formal? Nesses questionamentos, você observa o seguinte: que tipo de educação foi pensada? Que tipo de educação foi ofertada? Que tipo de direito o alunado tinha? Observe aqui. E para o ensino secundário, o que foi pensado? Quem eram os estudantes? Eu acredito que aí entre vocês deva ter alguém que comenta assim: na minha época, o ensino era dessa forma, nos dias de hoje o ensino é totalmente diferente. Nesse sentido, considerando aqui os questionamentos, o que você percebe de mudança? Já parou para pensar? Então, esse questionamento aqui serve para a gente fazer uma reflexão também aqui, considerando a nossa figura, né? Com as interrogações. De que forma tudo isso aqui que nós estamos vendo contribui para que possamos entender o que acontecia, considerando o recorte temporal nessa época e nos dias de hoje. Vamos relembrar como a sociedade brasileira estava organizada. Primeiro ponto, do ponto de vista da economia. E depois do ponto de vista político. Observe que, do ponto de vista da economia, o Brasil continuava rural, com grandes fazendas de café, engenhos de açúcar, criação de gado, pequenas manufaturas, teares, a pecuária, de pequenos animais e agricultura de subsistência. Bom, esses pontos aqui que nós acabamos de destacar referente à época, eles também hoje se fazem presente na economia das regiões aqui do Brasil. É importante destacar que algumas delas ainda têm um potencial econômico muito significativo ainda no que se refere a isso. E aqui, quanto ao nosso estado, qual desses elementos aqui que você observa que ainda é muito presente? A gente pode destacar, né, a questão da pecuária, a criação de pequenos animais, né, que isso aqui é significativo, e a questão também da agricultura, considerando que nós temos terras bastante férteis e que favorece também esse lado aqui. E do ponto de vista político, prevalecia a força das oligarquias rurais e nas províncias ocorriam intensas rebeliões sociais na base popular que desejava mudanças. É importante também que você observe o seguinte: de que forma o indivíduo, o cidadão participa da questão política no seu país. Como você participa da questão política no seu país? A gente sabe, que nós vimos na aula passada, que muitas dessas organizações se dão através de movimentos e também partidos, sindicatos, entre outros. Então, essa forma aqui de organização, elas permitem, de certa forma, se construir essa base popular, que não deixa de ter como objetivo maior, né, as mudanças. Bom, na aula passada nós vimos alguns movimentos referentes à época. Aqui vamos ver Sabinada, que compreende de 1837 a 1838, a Revolta dos Malês, 1835, a Praieira, 1844 e 1848, a Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845, a Balaiada, 1838 e 1841 e a Cabanagem, de 1835 a 1840. Só para recordar, na aula passada nós vimos a definição de movimentos. O que vem a ser os movimentos? Os movimentos eram organizados como forma de manifestar o que não estava de acordo. Era uma forma de expressão do grupo para dizer: nós não aceitamos isso, nós não queremos isso. Ainda hoje nós encontramos esses movimentos e são bem fortes. Observem aqui referente às datas, né? As datas em que ano ocorreram o início e o término de cada um deles. E esses seis movimentos que você observa aqui no nosso organograma, eles
entraram para a história, assim como fatos que acontecem no dia de hoje também entrarão para a história da nossa nação. Continuando, entre as principais reivindicações do movimento chamado praieira, é importante destacar aqui o seguinte: aí no seu módulo você vai observar a citação de todos eles, porém no módulo você vai observar alguns em destaque. Destacam-se o voto livre e universal do povo e plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. E depois, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, né? E o comércio só para cidadãos brasileiros. Então, referente a esse movimento aqui, você observa esses pontos que destacam exatamente como foi que a situação se desencadeou. Considerando aqui o outro movimento, os cabanos, eles se rebelaram contra a extrema miséria do povo paraense e a irrelevância política a qual a província foi relegada após a independência do Brasil. Nesse sentido, se observa que a denominação cabanagem, ela remete ao tipo de habitação da população ribeirinha mais pobre, formada por principalmente mestiços, escravos, libertos e índio. Referente a essa população ribeirinha, observe que o movimento aconteceu na área do Pará, né? Então, aqui na nossa região, nós temos a população ribeirinha? Nós temos sim. E ela está bem próxima aqui a cada um de nós. Eles estão organizados nas proximidades do rio e tem toda uma leitura a respeito disso, inclusive referenciais teóricos que situam exatamente como se dá a organização dele, por que moram dessa forma, entre outras informações referente a esse assunto. Muito bem, por sua vez, essa elite fazendeira do Grão-Pará, embora morasse muito melhor, ressentia-se da falta de participação nas decisões do governo central, dominado pelas províncias do Sudeste e do Nordeste. Em 1831 a 1840, nas províncias, os liberais e os conservadores eram grupos políticos que defendiam interesses distintos, reagiam contra medidas autoritárias dos regentes Padre Diogo Feijó e Araújo Lima. Olha aqui, mais uma vez, nós temos a figura, né, de um padre participando desse movimento. Lembrando que nós vimos nas primeiras aulas os jesuítas, né? Nós vimos a questão da participação dos jesuítas, vimos o padre José de Anchieta, vimos Inácio de Loyola e aqui o padre Diogo Feijó. Naquela época, as decisões de alguns coronéis tornavam-se leis, as quais favoreciam alguns e geravam um distanciamento ainda maior entre quem tinha propriedades rurais e quem trabalhava e produzia na terra e nas pequenas fábricas. No Brasil, entre 1836 e 1837, formaram-se dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, observem aqui, ó, essa época, 1836 e 1837. Aqui, dois partidos políticos, sendo o Conservador e o Partido Liberal. Referente aos partidos políticos, nós sabemos que eles têm as suas filosofias, né, a sua forma de organização, qual o pensamento segue, qual a bandeira que vão lutar por ela. E hoje, você já parou para pensar quantos partidos políticos nós temos? Você participa de algum deles? Então, observe aqui que esse partido político conservador e o Partido Liberal, eles já começaram a construir sua história, né, nessa época aqui que nós acabamos de citar. Muito bem, o primeiro era formado por grandes proprietários de terras e de escravos, por altos funcionários da monarquia, muitos deles portugueses, e por comerciantes brasileiros, ingleses e portugueses, favorecidos com as atividades comerciais. Então, observe aqui o público que fazia parte desse primeiro partido político. Qual era o público que participava?
Por que desse público ser tão atuante? A gente lembra aqui que os partidos e os movimentos, eles são forma de organização. Se você olhar isso do ponto de vista sociológico, você vai entender esse poder que tem os grupos, né? De certa forma, a gente sabe que os partidos políticos, eles têm uma representatividade significativa na nossa sociedade, eles representam também direitos do cidadão, a gente não pode negar isso, e muitas vezes você se identifica com qual partido eu tenho assim a minha cara, qual partido eu vou seguir, qual partido eu vou me filiar, qual partido eu vou fazer parte. Então, continuando aqui. Gente, conforme você observa aí no seu módulo, tem uma indicação, né, do autor para você ver referente a essa questão e até mesmo fazer uma leitura mais detalhada, mais crítica. Você pode encontrar essas informações nos livros de história do Brasil. Bom, agora nós vamos entrar aqui em um ponto que a nós interessa de forma mais centrada, quais os aspectos da educação escolar. Muito bem, agora vamos conversar sobre esses aspectos referentes a 1822 e a 1889. Ou seja, da posse de Dom Pedro I até a instituição da República. Muito bem, falando em leis, nós vimos aqui que elas fazem parte da organização, né, nossa do Brasil. Nós temos um documento que até hoje é muito importante, tanto na escola como em todos os setores onde o cidadão transitar. E esse documento se chama a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1824, ela foi outorgada por Dom Pedro I. O artigo 179, parágrafo 32, determina que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Entretanto, sabemos que a realidade era outra, né? Conforme nós já vimos até agora, cidadãos naquela época eram aqueles que possuíam propriedades, terras, bens e participavam do governo local nas câmaras municipais. Você já parou para se perguntar o que vem ser os bens? Buscando um conceito, bens é tudo aquilo que satisfaz a necessidade do homem. Um carro, uma casa. Vejam só, alguns desses bens, na época aqui que nós estamos conversando, eram um verdadeiro luxo. Hoje também acontece da mesma forma. Entretanto, a gente observa que esse disparate, né, de realidades nessa época e hoje. O que acontece? A questão do possuir bens, ela ainda é algo que, de acordo com a pirâmide social, ela distancia, né? Nós temos a classe média, classe baixa e assim por diante. Estes eram agraciados com privilégios, honrarias, títulos honoríficos e brasões de distinção, constituindo um misto de poder local e central. Ser cidadão significava ser proprietário de grandes latifúndios, explorar a terra, exportar produtos e fazer parte do grupo dos homens que, pela sua própria vontade, impunham leis e mantinham seus privilégios sociais e políticos. Muito bem. Aqui nós temos um organograma aqui para você fixar melhor a questão dessa Constituição. 5 de outubro de 1988 foi a data em que ela foi promulgada. As oligarquias representavam poderes regionais e indicavam representantes dentro da província. As oligarquias rurais, unidas por relações de compadrio, lealdade e fidelidade, gabavam-se de seu poder, exercido pela força e pela coerção. E o que vem a ser, pessoal, essas relações aqui, ó, de compadrio? Elas são relações familiares estabelecidas entre grandes fazendeiros na defesa de seus interesses econômicos e políticos. Então, aproveite aí para fazer uma reflexão. Que relações fortes, né, eram exercidas, considerando que
estabelecidas entre fazendeiros na defesa de seus interesses econômicos e políticos. Eu pergunto a você, essas relações ainda existem no dia de hoje? A gente percebe uma certa organização ainda nesse sentido, né? De vez ou outra a gente percebe aí nos noticiários algumas informações referentes a isso, onde se prioriza a questão dos interesses econômicos e políticos. A política e a economia sempre caminhando juntos. As escolas, elas continuavam insuficientes, isoladas e irregulares. Faltavam espaços adequados para salas de aula e para mobílias. Ainda faltavam professores, materiais pedagógicos e recursos financeiros. Além do pouco reconhecimento da escola como lugar de formação de homens, os pais se recusavam a mandar suas filhas para as escolas. Os custos com alimentação, vestimentos e transporte, bem como a visão machista de que os estudos para nada serviam, distanciaram ainda mais o acesso das mulheres às escolas e os bens culturais. Quanto a essa questão aqui, dessa visão referente ao envio, né, do filho à escola, por que havia essa resistência? Por que a formação era vista de forma equivocada? Por que os pais se recusavam a mandar suas filhas para a escola? Nós sabemos aí, de acordo com alguns teóricos, que muitas vezes a filha ajudava a sua mãe nos afazeres domésticos. Às vezes se tinha essa visão que a escola não ia contribuir muito na educação e na cultura do filho. Mas a gente observa que a escola é um espaço de aprendizagem, né, de mobilidade social. E quanto a isso, aos custos com a alimentação, a gente observa que tudo isso aqui tem influência também na economia, né? Além de alguns pensamentos ligados à questão do social e a questão propriamente da cultura. A educação escolar, ela refletia os conflitos entre a Igreja Católica e o Estado, sobre quando, como e de que maneira educar e também sobre quem tinha direito à educação. Nós sabemos, né, que direito à educação é garantido por lei ao cidadão, mas por que muitas vezes esse direito à educação era restrito a alguns grupos? Em outras palavras, na construção da sociedade brasileira, as autoridades que governavam não sentiam necessidade da escola e a educação acontecia em todos os lugares. Referente a isso, a educação acontecia em todos os lugares. Não esqueçam que alguns teóricos explicam isso. A educação está presente em todos os lugares, na rua, na igreja, na praça e na escola. Os espaços, eles se apresentam como esse espaço de educação. O Brandão, que é o autor dessa citação, ele deixa bem claro isso, que nesses espaços eu tenho a oportunidade de fazer algo pelo cidadão. Por exemplo, eu pego um ginásio poliesportivo, aí uma quadra poliesportiva. Se eu organizar uma programação que contemple objetivos e metas, eu de certa forma vou fazer algo pensando em formar ali o cidadão mais íntegro e etc. Vai depender muito de como se vai organizar isso. Bom, a formação humana adquirida na escola era destinada a poucos. Ampla maioria ficou excluída. Autoridades políticas e religiosas, desde o início da colonização, introduziram ideias, hábitos, valores e condutas. E pela coerção, punição e controle, pretendiam que todos os trabalhadores estivessem disciplinados, civilizados, acostumados ao trabalho. Portanto, não havia tempo para os estudos. Então, existia uma sobrecarga, né, referente a isso e esse tempo para os estudos. E a gente sabe, né, que hoje, quando eu me proponho a estudar, eu preciso desse tempo. Seja você que trabalha o dia todo, seja você que é mãe, que é pai, que é filho, se você trabalha e você quer estudar, você quer algo melhor para a sua vida profissional, você precisa de ter tempo para estudar. Muito bem. Agora vamos entrar na unidade 6 do nosso módulo, que é referente à República dos Coronéis e as pressões populares pela educação escolar. De agora em diante, vamos refletir a respeito desse período republicano aqui no Brasil. Primeiramente,
A República Brasileira foi instalada em 1890 sobre as arcaicas estruturas da monarquia imperial. Com ela, esperava-se alcançar a ordem e o progresso em meio a tantas desigualdades, privilégios de poucos, concentração de riquezas e milhares de trabalhadores distantes das condições básicas de sobrevivência. O censo escolar de 1890 demonstrou a existência de 80% de analfabetos numa população de 14 milhões de habitantes. Considerando essa questão aqui do censo, você já parou para pensar qual é a importância dos dados que o censo oferece? Através desses dados eu tenho um perfil, um contexto de como anda essas organizações. Por exemplo, aí na sua escola, a equipe aí da secretaria, eles têm, né, uma época durante o ano para fazer os registros dos alunos no censo escolar. Eles jogam os dados no site, registram e com base nesses dados a escola faz todo o planejamento para trabalhar no ano seguinte. Então veja aí que através desse censo eu tenho oportunidade de traçar alguns planos e algumas ações. Após a promulgação da República, nossa sociedade permaneceu com as características estruturais anteriores. Nesse sentido, o cenário era constituído por uma população negra, livre e sem destino, e por uma visão de manutenção da grande propriedade rural e de que as mulheres não necessitavam frequentar as escolas e os espaços políticos, além do analfabetismo geral de adultos e de crianças e da infância abandonada. Referente a essa questão da infância abandonada, hoje, conforme a lei, né, garante, surgiu aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um documento que apresenta direitos e deveres e que todo gestor, toda a equipe da escola precisa ter acesso, porque é um documento que, de certa forma, ele dá essa base para o seu trabalho. Muito bem. E os problemas sociais e econômicos crônicos? Uma grande epidemia de febre amarela fustigou a cidade do Rio de Janeiro com enorme virulência entre dezembro de 1849 e setembro de 1850. Depois, entre 1855 e 1856, ocorreu a epidemia de cólera, mobo e de varíola. A tuberculose, as doenças intestinais e a malária criptavam como flagelos crônicos na capital do Império. A febre amarela, em anos mais críticos, chegou a matar de 3 a 4 mil pessoas numa população da capital estimada em cerca de 270 mil habitantes, em 1872 e 1904. Bom, referente a esses problemas sociais aí que você observa no seu módulo, qual é a ideia do autor em trazer essa discussão para cá? Observe aqui o seguinte, vamos ver o recorte temporal, 1850, 1855, 1856. Aqui nós temos algumas doenças que se apresentam nessa época referente aos problemas sociais, que também estão presentes nos dias de hoje, né? Nós temos aí a malária, moramos em uma região endêmica. Nós temos também, muito forte, em algumas cidades apresenta a questão da tuberculose, entre outras, né? A febre amarela também. Em 1904, a revolta da vacina, o Rio de Janeiro contava com uma população de 720 mil pessoas, que, sem os serviços de saneamento básico, ficava exposta às epidemias de febre amarela e varíola. E a falta de saúde pública transformou-se em um dos maiores desafios do então presidente Rodrigues Alves. Bom, nós sabemos, né, que os movimentos eles são as representações. Aqui nessa época nós temos a abolição da escravatura, 1888, a criação do Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, 1889, a criação do primeiro grupo escolar em São Paulo, 1890, a Revolta de Canudos, existem até filmes, né, que trazem esse tema, 1890, a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, 1904, revelam que existiram sentimentos de insatisfação e movimentos de resistência e de contestação da ordem política, econômica e social. Então aqui
são movimentos fortes, né, que entraram para a história. Hoje, por exemplo, você pode usufruir, né, aqui dos serviços que são oferecidos pelos Correios e Telégrafos, e observem aqui a data dessa criação. Muito bem. Que sentido para a população teve a República? A equiparação com outros países e a possibilidade de descentralização do poder na República. Para outros, analfabetos e trabalhadores, não era possível compreender o que significava. Eles haviam sido excluídos pela própria estrutura econômica e social do acesso aos bens e direitos elementares de sobrevivência e do direito ao conhecimento e à cultura que os capacitassem para compreender. Aqui nessa linha, enquanto na Europa a República significava possibilidade de direitos sociais, aqui no Brasil, para a maioria da população que ainda vivia no campo, quase nada significou, pois permanecia sem direitos básicos. Com a República, as leis de toda a nação valem para todos ou deveriam valer. O que está escrito nas leis serve para todos os homens e mulheres, mas a situação da maioria da população estava distante dos direitos básicos para sobreviver. Muito bem. Nesse sentido aqui, desse raciocínio que nós acabamos de ver, nas principais cidades e capitais começaram a surgir o comércio, o transporte, a imprensa escrita, a iluminação à base da lamparina e do querosene, a infraestrutura de construção civil, pontes, estradas e captação de água dos rios. Tudo isso demandava muitos recursos do governo federal. Pessoal, referente a essa questão aqui desse surgimento nas cidades e capitais, é importante nós destacarmos o seguinte: esse avanço do comércio. Por exemplo, aqui na região norte nós temos a Zona Franca de Manaus, nós temos ali na área de Guajará-Mirim a área de livre comércio. No Amazonas, nós temos em Manaus também uma área de livre comércio. Nesse sentido, aqui, se você observar, aqui no nossa capital, na década de 70, 80, como esse transporte estava organizado. E observe também na época, né? Então, observe aí que foram um avanço significativo e que hoje foram transformados, lapidados para se tornar de uma forma melhor. Observe aqui na área da construção civil, até mesmo pontes, nós temos aqui na nossa capital também pontes aqui surgindo para melhorar o acesso a 2 estados, e essa captação de água, como ela se dá, hoje a modernidade, a tecnologia, tudo favorece. Bom, referente a isso, agora entrando aqui no campo social, predominava uma ilha de poucos afortunados no acesso de desfavorecidos. E quais eram então esses problemas sociais? Temos aqui nesse esquema doenças, analfabetismo, pobreza, moradia, isolamento, discriminação social e a miséria. Considerando aqui esse organograma, apontando aqui os problemas sociais, todos os problemas sociais que hoje, de certa forma, se fazem muito presente. As doenças evoluem a cada dia, doenças novas surgem, muitas delas surgem em função da pobreza. Muitas vezes, essas doenças, o indivíduo não tem uma moradia correta, e essa moradia, ela por ser em uma área não muito favorável, pode gerar doenças. Então, se a gente observar aqui, cada uma dessas situações, de certa forma, está interligada. E essa discriminação social? Por que desse disparate entre as classes sociais? Por que uns têm mais e outros têm menos? Tudo isso se enquadra nos problemas sociais. Será que está ligada à questão da distribuição da renda? Por que essa renda ela é distribuída de uma forma assim, bem desigual? Nesse sentido, aí na sua escola, você observa que se trabalha com o termo renda per capita.
Com essa renda per capita, você passa a ter um entendimento de como funciona essa questão da economia aí na sua escola. Continuando, então, na década de 1820 e 30, como a educação escolar foi tratada pelos governos? Foi um momento de muitas reformas. Depois, a falta de escolas primárias e secundárias e um número grande de estudantes sem o direito à educação. Lembrando que o direito à educação está garantido por lei. Mas por que não se aplica para todos? Então, durante os primeiros anos da República, nosso atraso industrial era justificado pela pouca educação escolar. Além disso, a economia do país passou a exigir um trabalhador com algum tipo de conhecimento e de comportamento. Sendo assim, a escola pública tornou-se necessária, um lugar adequado para disciplinar as pessoas e transmitir as regras de civilidade e de conduta que contribuíssem na produção econômica. Você observa aqui, nesse sentido, essa reflexão aqui que nós acabamos de ver. Por que a escola pública tornou-se necessária? Por que ela se tornou um lugar adequado para disciplinar as pessoas e transmitir as regras de civilidade? Se vocês observarem na questão da história da educação propriamente dita, você vai observar esse avanço no campo educacional. Qual é a missão da escola, qual é a tarefa da escola, o que é educar. Se você observar da nossa primeira aula até agora, você vai observar também esses elementos bem pontuados, como ela começou e assim por diante, considerando aqui esse lugar adequado para disciplinar. A gente também ouve falar no termo adestrar, né? O adestramento, a disciplina e assim por diante. Muito bem. Nesse sentido, quais seriam as funções da escola pública? Então, determinadas por meio do modelo de homens e de mulheres que se desejaria para uma sociedade capitalista de classes. Portanto, coube às escolas, entre outras instituições, selecionar, hierarquizar e classificar aqueles que tinham aptidão para as atividades de comando. Outros, considerados incapazes de aprender, deveriam ser encaminhados para tarefas manuais e inferiores. Afirmava-se, portanto, a divisão entre classes sociais, legitimando a separação entre os que elaboram e os que executam as práticas sociais. Assim, a escola pública funcionava como instrumentos de manutenção de privilégios de poucos, as elites proprietárias de terras e das desigualdades de classe, de gênero e de sexo. É verdade que a formação escolar e moral que os filhos das elites recebiam nessas escolas os colocava em melhores condições que a maioria. Então, observa aí, pessoal, referente a essa organização, né, as classes escolares. Por quê? Olha, na área da sociologia, se observa essa leitura referente ao gênero e sexo. Essa escola, ela funcionava como instrumento de manutenção desses privilégios de poucos, que a gente sabe. Porém, quanto a isso, qual era o público que tinha mais acesso? Por quê? Meninos e meninas. Por que essa formação escolar e moral, de certa forma, ela não se aplicava, estendia para todos, mas para a minoria? Você já parou para pensar nisso? Bom, nesse contexto, pessoal, quais as funções da escola? Primeiramente, corrigir os desvios e anomalias. Depois, incorporar nos estudantes novos padrões de consumo, de conduta, novos estilos de vida moderna. Note que, sem o domínio da escrita e da leitura, passamos a uma sociedade disponível aos apelos de propaganda para o consumo de produtos vindos do exterior. Nós temos algumas palavras que fazem parte do nosso contexto que são americanizadas. E na escola nós também temos que saber lidar com elas, porque de certa forma termina por influenciar na questão cultural. Agora observa aqui o seguinte,
Porque dentre as funções da escola, que na época se pautava em corrigir os desvios e anomalias. Que desvios seriam esses? Que anomalias seriam essas? Seria relacionada à conduta do aluno? Seriam relacionadas à forma de aprendizagem? Considera-se o todo, né? Nesse sentido. E esses novos padrões de consumo, de conduta, e esses estilos de vida moderno? A gente sabe que, de certa forma, existem as influências que diretamente atingem a escola, né? O ambiente escolar. E para isso nós estamos sempre preparados para trabalhar e aproveitar o que esses ensinamentos externos trazem e para que possamos fazer também um trabalho na escola. É por isso que quando você aí na sua escola vai organizar alguns documentos, como por exemplo o seu PPP da escola, você precisa traçar um perfil aí socioeconômico do seu alunado, também inclua junto o dos servidores, para você ter essas informações aqui também e saber como fazer esse tipo de trabalho. Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer um breve resumo do que nós vimos hoje. Primeiro, a República, ela herdou grande número de analfabetos, poucas escolas primárias e secundárias e poucos recursos financeiros e pressões populares. Depois, os governos tinham um discurso de modernização da sociedade por meio da educação que nos tirasse do atraso cultural e industrial e impulsionasse o país para a vida urbana e industrial. Então aqui, ó, nesses dois primeiros tópicos, você observa a questão, né, do que foi herdado e a respeito do recurso de modernização da sociedade por meio da educação. Ainda, referente ao resumo, a educação pública, insuficiente em todo o país, ela serviu de instrumento de formação das elites dirigentes e de preparação para o trabalho, conduzindo a um sistema dual de ensino, onde a escola que formava para o trabalho pragmática, utilitária e com aprendizagem dos rudimentos para a inserção nas fábricas, indústrias e comércios, e a escola clássica propedêutica. Aqui trata-se de ensino que preparava os estudantes para o acesso ao ensino superior, destinado a formar os dirigentes e os burocratas para o trabalho da condução e administração do próprio Estado. Então aqui mais dois tópicos que a gente observa referente ao resumão, né, do que a gente viu até agora. Bom, caso você tenha dúvida referente ao que nós vimos e estudamos agora, não se esqueça de consultar o seu módulo, não se esqueça de consultar o seu tutor e o chat, onde nós podemos trocar ideias, você tirar sua dúvida, você mandar sua pergunta para cá e nós estamos à disposição de todos aí que estão fazendo o curso pró-funcionário. Agora é o momento das atividades. Até a volta. Bom dia, tutores. Como é que tá a interação hoje? O chat hoje está bombando, muito bom, parabéns para vocês. Fiquei muito contente com a participação dos polos na aula de hoje. O tema está bastante interessante, né? E como é que foi aí na sala a realização da atividade de grupo? Foi interessante? Discutiram bastante? Hoje nós temos a participação na nossa aula da coordenadora do curso de infraestrutura escolar, a professora Joelma. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu sou a professora Joelma, coordenadora do curso de infraestrutura. Estarei com vocês hoje interagindo aqui com as respostas. E aí, como é que está, professora, a interação no chat? Está muito bem. Os alunos estão participando, os polos. O polo de Buritis
ele colocou aqui que, sobre o questionamento, a escola pública está a serviço de quem? Então, eles colocaram que acredita que muitos direitos só foram debatidos após a Constituição. E somente agora está começando algumas ações práticas para melhoria da qualidade da vida da sociedade. O que você diz, professora? Esse comentário que veio lá do Polo de Buritis é muito interessante. Se nós formos observar a história da educação, conforme nós temos estudado até agora, tivemos alguns progressos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho, após as correções, eu vou socializar com vocês um trechinho do nosso livro-texto que vai nos mostrar justamente sobre essa questão desse progresso da educação, né? Houve progresso, mas ainda estamos um pouquinho atrás com relação aos países do primeiro mundo, e a gente daqui a pouquinho vai ver por que isso acontece, né? Nós vamos agora para a correção das nossas atividades, e porque nas últimas questões nós temos a participação, né, a socialização das respostas dos polos que enviaram para a gente, a resposta de vocês. Então, vamos partir para a correção da nossa atividade? Então, vamos aqui. Na questão número 1, quem foi um dos precursores do movimento de separação do Brasil de Portugal? Então, aqui da resposta da questão 1 é a alternativa C, né, Dom Pedro I, que foi o precursor. Então, vamos à nossa questão número 2. O que a política, a educação conduzida por Dom Pedro VI expressou? Por Dom João VI, desculpa aí, expressou. Então, a resposta é a alternativa A, que é, novamente, a disposição de transportar o modelo de educação das elites europeias para o Brasil. Vamos à questão número 3. Questão 3. Em que ano a Constituição hoje vigente foi promulgada? Essa tá fácil, né, gente? Nós já vimos bastante essa questão. 1988 foi o ano de promulgação da nossa atual Constituição brasileira. Vamos aqui à questão número 4. O que eram as relações de compadrio? A alternativa correta é a letra B, que diz: relações familiares estabelecidas entre grandes fazendeiros na defesa de seus interesses econômicos e políticos. Então, essa era a relação de compadrio. A questão número 5. Aqui, essa questão foi onde vocês formaram os grupos, né, em sala, e as respostas propostas para cada grupo. A escola pública está a serviço de quem? Como a sociedade pode contribuir para fazer da escola pública, de fato, um lugar de formação e de aprendizagem? E a terceira pergunta: e você, como funcionário de escola, como pode contribuir para essa mudança? Então, vamos ver agora como ficou a resposta dos polos. E aí, Joelma? Houve muita participação? Os polos têm mandado muita resposta com relação a esses questionamentos? Sim, professora Elane, os polos estão participando. Aqui no polo de Porto Velho, os alunos postaram que Polo Porto Velho, Zona Norte, que está a serviço de toda a sociedade, que a educação está a serviço de toda a sociedade. E no polo, a escola está a serviço dos cidadãos também.
Qual foi o polo que diz que a escola está a serviço dos cidadãos? O Polo Porto Velho, Zona o Polo Norte, de Porto professora. O que você comenta sobre a resposta do Polo Porto Velho? É isso mesmo, né? Essa questão, a gente vê que os alunos conseguiram captar direitinho essa questão da responsabilidade da escola. É atender a sociedade, né? Atender os cidadãos. É isso aí. Então, aqui no Polo Alta Floresta, os alunos colocaram que está a serviço do público em geral, seja ele de alta ou baixa renda. Na resposta 2, eles colocaram que está sendo participativa. No questionamento número 2, empenhando-se com ideias em prol de um melhor ensino. Na resposta número 3, eles colocaram que pode contribuir estando receptivo às ideias da sociedade, que queira contribuir com ideias e opiniões e projetos para a melhoria da aprendizagem. Muito interessante. Então, nós temos que estar o tempo todo, né, como a gente viu por essa resposta do Polo de Buritis, é isso? Alta Floresta. De Alta Floresta, né? Nós estamos, essa responsabilidade é da sociedade e é nossa, individualmente, né? E cada um de nós pode contribuir com isso. É o que eu sempre venho falando aqui, a gente não pode, enquanto cidadãos de direito que somos, cruzar os braços, porque senão as coisas não vão mudar e não vão mudar mesmo. Tem mais alguma resposta? No Polo... Aqui no Polo... Valéria... A tutora Valéria, ela colocou que a escola está a serviço de toda a comunidade e nós não devemos deixar a educação a cargo somente de uns e outros, pois todos estamos inseridos neste contexto, pois passamos assim ser também um educador e deixamos de ser somente um ocupador de funções e devemos fazer parte da equipe. Muito interessante isso. Uma coisa que nós temos visto durante a nossa caminhada até aqui, nos módulos que nós já vimos anteriormente, é que a educação, ela não é uma responsabilidade só do Estado, ela não é a responsabilidade só da sociedade ou da federação. Não é uma responsabilidade só da família, é uma responsabilidade de todos, porque a educação ela começa no seio familiar, a sociedade tem a sua parcela de contribuição, porque o indivíduo, o cidadão, ele aprende nessa convivência social, né, com o meio onde ele está inserido. E a escola ela vem para concretizar essa formação, né, e vem trazer uma formação mais específica, trabalhando justamente as questões culturais que formam a identidade do povo, a identidade local onde o indivíduo está inserido. Isso é muito interessante. Eu fico feliz, professora Joelma, com essas respostas, porque eu vejo que os alunos, que vocês estão captando, né, estão conseguindo compreender esse contexto educacional. Estão conseguindo fazer esse link de como é que nós estamos, qual a responsabilidade de cada um de nós nesse processo educacional. E isso é muito bom. Parabéns, viu, gente? Temos mais respostas? Sim, professora. Aqui no Polo Espigão do Oeste, a turma colocou que a escola, ela está a serviço Polo de Espigão do Oeste. A sociedade pode contribuir. Não, o serviço está... Professora, não estou conseguindo olhar o sinal. Você pode fazer um comentário do Polo Centro. A escola pública ela está a serviço da sociedade, participando e interagindo juntas a favor das melhorias e desenvolvimento escolar. Teremos grandes mudanças na rede educacional e nós, funcionários, deveremos também contribuir com a opinião e apoio junto aos gestores, tornando assim mais participativos para o bom funcionamento do ambiente, sociedade e escola. Muito legal isso aí, viu, gente? Parabéns pela resposta que vocês enviaram. É exatamente isso, é a nossa responsabilidade. E o que eu gostei que os alunos colocaram do Polo de
do Polo Porto Velho Centro. Do Polo Porto Velho Centro. O que eu gostei que vocês colocaram é justamente esta questão de buscar a melhoria, né? A responsabilidade que cada um tem. Esse curso que vocês estão fazendo agora, essa formação que vocês estão buscando, né? Isso é reflexo. E é por aí que a gente vai conseguir trazer essa mudança para a nossa educação. Fazer com que o nosso país, ele fique num patamar mais desejável, né, no que diz respeito à educação. E isso é muito bom. Parabéns pela resposta do Polo de Porto Velho Centro. Professora, aqui no Polo de Espigão também, eles responderam em relação ao item 2, que a sociedade ela pode cobrar uma educação de qualidade e participando da vida escolar. Exatamente isso. Quando nós dizemos e quando a gente tem em mente que somos cidadãos de direito, e eu venho sempre falando aqui para vocês, para que nós possamos exigir os nossos direitos, nós temos que conhecer as leis que regem o nosso país. Nós temos que conhecer a nossa Constituição, temos que conhecer a nossa LDB. E se a gente tem conhecimento dessas leis, nós podemos exigir os nossos direitos e fazer com que as leis elas sejam efetivas e elas sejam respeitadas. Então, é justamente por aí. Nós podemos, sim, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, exigir uma melhoria na educação. Mas antes de fazer essas exigências, precisamos ter conhecimento de quais são os nossos direitos. Temos alguns minutinhos ainda. Tem algumas respostas ainda para socializar? Tem, professora. Aqui no Polo Porto Velho, Zona Norte, os alunos colocaram também que... Saiu, professora. Perdeu o sinal? Perdeu o sinal. Então, aqui no Polo de Espigão, eles comentaram sobre o item 3, que ser educador, auxiliando os alunos no bom desenvolvimento social, entre eles, para que possam se respeitar e despertar o interesse na aprendizagem. Através de quê? Do projeto político-pedagógico. Parabéns pela resposta, Espigão do Oeste. Muito bom, é exatamente isso. O projeto político-pedagógico é a nossa meta, onde está traçado o planejamento da educação. E essa questão que vocês colocaram, de que temos que incentivar no aluno, né, essa interação da educação, é justamente por aí, é buscar, e não é buscar só para nosso próprio deleite pessoal, mas buscar enquanto educadores, pensando também no nosso próximo, no nosso adolescente, na nossa criança e no nosso adulto também que está na nossa escola buscando essa educação, né? Então, isso é extremamente essencial, que a gente busque o conhecimento contínuo e que passe isso adiante. Professora, o Polo Buritis, ele fez um comentário também no item 3, eles colocaram assim, que buscando a cada dia a participação ativa em tecnologia, formação e informação. E é isso aí, a tecnologia a serviço da educação, né? E buscando essa interação o tempo todo, é o que nós acabamos de comentar aqui, né? Essa interação com as tecnologias existentes, com as leis da educação, com a escola em si, como é que eu, como educador, como você como educador, que nós podemos contribuir para que essa interação aconteça, né? Então, isso tudo faz parte desse processo. Temos mais alguma resposta dos polos? Sim, professora. O Polo Centro, ele fez um comentário também, colocando aqui que a escola pública está a serviço da sociedade, participando e interagindo juntas a favor das melhorias e desenvolvimento escolar. Teremos grandes mudanças na rede educacional. Nós, funcionários, deveremos também contribuir com opiniões e apoio junto aos gestores.
tornando assim mais participativos para um bom funcionamento do ambiente, sociedade e escola. Parabéns, Polo de Porto Velho Centro, não é isso? Isso. Parabéns pela resposta, é justamente isso. Na construção, não só na construção do projeto político-pedagógico da escola, mas também na execução desse projeto, os funcionários de escola precisam ser ativos, sujeitos ativos, dar opinião sim, procurar a gestão sim, e fazer com que as coisas aconteçam na realidade e efetivamente para a melhoria da educação. Vocês têm muito o que contribuir e eu fico muito feliz com essas respostas que nós tivemos até agora. Isso significa que vocês estão captando, que vocês estão compreendendo o que é ser um educador, essa diferença entre ocupador de função e funcionários de escola e educadores. E isso é de suma importância para a formação de vocês. Temos mais alguma resposta? Sim, professora, os alunos estão participando. Que bom, parabéns aos alunos dos polos que estão participando. Essa participação de vocês é muito importante para a interação aqui da nossa aula. Mais um item 3, do Polo Espigão do Oeste, ele colocou que ser educador, auxiliando os alunos no bom desenvolvimento social, entre eles para que possam se respeitar e despertar o interesse na aprendizagem. Projeto político-pedagógico. Esse questionamento eu achei muito interessante, por isso que eu coloquei novamente, professora. Realmente, né, mostra que vocês estão compreendendo a importância na construção e na participação da execução do projeto político-pedagógico. Gente, parabéns pelas respostas, parabéns pela interação aí nos polos e pela interação aqui conosco através do chat. É assim que nós vamos fazer as coisas acontecerem. É assim que nós podemos fazer educação. Da mesma maneira como vocês participaram aí nos polos, procurem ser ativos também na escola de vocês, na execução efetiva do projeto político-pedagógico da escola. Muito obrigada pela participação, obrigada, professora Joelma, pelo apoio. Eu gostaria de falar só sobre aqui o Polo Porto Velho. Eles estão querendo que coloque a resposta deles. Estão questionando por que não colocaram. Então, no item 2, eles colocaram que deve fiscalizar, cobrar e ser mais participativos na vida da escola. No item 1, colocaram que deve estar a serviço de todos os cidadãos. O que você diz? Exatamente isso é o que nós estamos comentando, né? Participação ativa. O Polo de Porto Velho está de parabéns com as respostas. Infelizmente, nós não vamos poder fazer mais comentários agora, porque o nosso tempo já se esgotou. Mas, de qualquer maneira, parabéns para vocês pela participação. Continuem com essa empolgação, que nós temos mais uma outra aula agora. E até daqui a pouquinho, na interação da próxima aula. Obrigado pela participação. Bom dia.